Nesta aula, nós vamos realmente iniciar o uso do sistema, aprender os recursos, as funcionalidades, o que de fato a gente consegue fazer no sistema. Então, eu estou aqui ainda no ambiente de produção. Perceba, edocs.s.gov.br, não tenho aquela tarja laranja, amarela, escrito treinamento. Então, eu não vou fazer por aqui. Certifique-se de que você também esteja no ambiente de treinamento, ok? Eu vou rolar aqui a tela para baixo. Temos aqui site de treinamento. E aí eu vou clicar aqui. Perceba que nós somos conduzidos para o ambiente de treinamento. Agora, para evitar que eu me confunda, que acidentalmente eu troque de tela, eu vou fechar essa tela aqui. Pronto, agora nós iremos trabalhar sempre aqui. Olha só, o link, a URL começa com treinamento. Nós temos essa tarja amarela escrito treinamento. E aqui no canto inferior esquerdo, nós também temos esse triângulo aqui escrito treinamento. Então, aqui você pode brincar à vontade, ok? O sistema eDocs ele é um sistema arquivístico. Então, em suma, no geral, para que ele serve? Para armazenar documentos. Só que ele faz muito mais do que isso. Para você armazenar um documento e esse documento ter validade, ele precisa de assinatura. Então, você consegue assinar documentos no eDocs. Você consegue também juntar documentos em processos. Ao longo do curso, aí a gente vai ver esses recursos todos. Vamos começar então com uma ação muito simples e corriqueira. Qualquer ação no eDocs você precisa de um documento. Eu quero encaminhar algo para um servidor, para o governo do estado. Normalmente, o que você vai encaminhar? Algum documento. Então, para encaminhar esse documento, para ter esse documento disponível no sistema, nós precisamos fazer upload do sistema. Então, olha só, nós vamos usar muito este botão aqui, com esse ícone de uma nuvenzinha com uma seta para cima. Ele é bem intuitivo, olha, subir um documento, colocar um documento na nuvem. A gente chama isso de capturar o documento. E aí depois eu vou explicar em mais detalhes o que significa um documento capturado, ok? Para iniciar, então, vamos capturar o nosso primeiro documento. A gente pode capturar diversos tipos de documentos diferentes. Por exemplo, eu posso ter um documento que eu vá subir esse documento no sistema e enviar para alguém, só que não necessariamente eu vá assinar. Se for uma nota fiscal, por exemplo, eu não assino nota fiscal. Se for uma ata de reunião, por exemplo, eu participei da reunião, redigiram a ata, então eu vou assinar esse documento. Se for um documento escaneado, o que é um documento escaneado? Eu possuo esse documento em papel, vou lá no scanner, faço uma cópia desse documento e gero um PDF. Esse documento ele é nato digital? O que significa ser nato digital? Significa que ele nasceu no meio digital. Então, ele nasceu no meio digital? Não, ele nasceu no papel. Então, se eu capturo esse documento, o scanner desse documento ele vai ser capturado como uma cópia escaneada. E é esse o primeiro exemplo que nós vamos fazer. Olha só, eu vou clicar aqui em Upload de documentos e aí nós seremos conduzidos aqui para essa tela. O sistema ele é muito intuitivo. Qual que é o problema do sistema eDocs? Ele não faz parte do nosso dia a dia. Nós não temos o hábito de usar um sistema arquivístico da mesma forma como a gente usa uma planilha do Excel, como a gente usa um editor de texto, como a gente usa redes sociais. Então, especialmente para o cidadão, vai ser a primeira vez que ele vai estar usando um sistema arquivístico. Então, são as exigências de um sistema arquivístico que tornam o eDocs um pouquinho mais complicado. Porém, olha só, se você perceber, toda a tela ele vai te dar orientações. Olha o que nós temos aqui nesse grande botão verde. Clique para selecionar um PDF, áudio ou vídeo. Ou seja, você pode subir no sistema, você pode capturar documentos em PDF, em áudio ou em vídeo. Qual o tamanho máximo? Olha só, ele já te diz aqui o tamanho máximo também. Se porventura você tiver um arquivo maior do que 250 megas, você vai ter que de alguma forma dividir esse arquivo, ok? Mais do que 250 megas, o sistema não vai aceitar.
Aqui no ambiente de treinamento ele até aceita, mas no ambiente de produção ele não aceita, ok? O sistema também sempre vai ter, na grande maioria das telas, esse ícone de interrogação. Toda vez que aparecer esse ícone de interrogação, você pode clicar nele e você vai ter mais informações a respeito daquela tela ou daquele botão. Então, olha só, nós temos detalhes aqui a respeito do documento textual, que é um documento em PDF. Importante, o sistema só aceita documento em PDF, ok? Ah, eu tenho uma ata de reunião que eu redigi no Word. Eu não consigo subir ela no eDocs? O documento do Word, não. Você precisa exportar, salvar em PDF e subir esse PDF. Ah, eu tenho uma planilha do Excel. Eu não consigo subir a planilha do Excel? Também não. Você precisa gerar um PDF, exportar essa planilha para PDF e então subir o PDF, ok? Áudio e vídeo. Nós temos aqui a descrição dos formatos, quais formatos o sistema aceita, tanto para áudio quanto para vídeo, ok? Então, toda vez que você tiver alguma dúvida, observe se não tem uma interrogação por perto. Clica nessa interrogação para você ver aí o que vai acontecer. Por enquanto, não se preocupa com este botão aqui, captura em lote. Mais à frente a gente vai entender o que é isso aqui, ok? Nós vamos agora capturar um único documento escaneado. Então, olha só, eu vou clicar aqui neste botão. Ele vai abrir aqui para mim uma janelinha do Windows Explorer, o meu explorador de arquivos. Se você tiver no tablet, se você tiver no smartphone, ele vai abrir uma janelinha para você procurar o seu documento, o documento que você quer capturar. Então, eu já tenho uma pastinha com vários documentos aqui. Eu vou acessar documentos e aí eu tenho aqui uma pastinha documentos treinamento eDocs. São documentos em PDF que eu vou usar como exemplo, ok? Eu mencionei que nós vamos capturar aqui no primeiro exemplo um documento escaneado. Então, olha só, eu tenho aqui um RG. Então, eu vou escolher essa opção aqui. Basta dar um clique sobre o arquivo. Perceba, ao dar um clique, eu seleciono o arquivo. Então, eu vou selecionar o meu arquivo e vou clicar em abrir. Ou eu também posso dar 2 cliques. Olha só, quando eu dou 2 cliques, ele já carrega o meu documento. E aí perceba, esse é o padrão do sistema eDocs. Ele abre o documento aqui nessa aba direita, desculpa. E aí, deixa eu rabiscar a tela aqui um pouquinho, olha só. Nós temos diversas informações interessantes aqui. Então, aqui à minha direita, ele vai carregar o nosso documento. Então, como eu mencionei, nós temos aqui um exemplo de um scanner, de uma cópia de um RG. Nós temos aqui possibilidade para zoom. Olha só. Ah, o meu documento está muito pequeno, eu quero ver em mais detalhes. Nós podemos diminuir o zoom do documento ou aumentar esse zoom aqui. Nós temos aqui uma opção para fazer o download do documento, para imprimir o documento. Nós temos aqui um menuzinho, eu não consigo clicar nele agora porque eu estou usando uma ferramenta para desenhar na tela. Mas depois eu clico, eu mostro as opções que tem aqui. E à esquerda, nós temos o que nós chamamos de metadados do documento. O que são metadados de um documento? São informações a respeito do próprio documento. Então, olha só, nós temos aqui o nome do arquivo, nome e tamanho. Então, o meu arquivo tem esse nome, olha, c-rg.pdf. Então, eu já sei que é PDF, o nome do arquivo é c-rg, nós temos aqui o tamanho do nosso arquivo, ele já identificou que não é áudio e não é vídeo, é um documento de texto, olha a nossa interrogação aqui. Então, se eu clicar nessa interrogação, nós teremos aqui mais informações. E como eu mencionei, essa primeira parte do curso ela é voltada para cidadão e servidor. Funções disponíveis para qualquer pessoa. Então, por enquanto, nós só temos aqui o que a gente chama de papel de cidadão. Se você for servidor, você vai ter outras opções, mas por enquanto nós não vamos abordar essas outras opções, ok? Na segunda parte do curso, voltado especificamente para servidores, então a gente vai trabalhar com essas outras opções. Isso aqui a gente chama de papel no sistema eDocs. Por que papel? Seria o seu cargo ou a sua função.
O cidadão, ele não é servidor do Estado, ele não é servidor de uma prefeitura, então ele não tem um cargo ou uma função. Então o papel dele é cidadão. Ele está entrando em contato com o governo como cidadão, como demandante de algum serviço, ok? E agora, lembra que eu mencionei que o sistema ele é bem intuitivo? Ele não te apresenta um monte de campos de uma vez para você preencher, para você se perder na tela. Ele vai te perguntando uma coisa de cada vez. E é realmente pergunta. Olha só que interessante. Olha o que nós temos aqui. Se você se lembra das aulas de português, toda vez que a gente tem uma pequena frase terminando com interrogação, nós temos uma pergunta. Então, qual é o tipo do documento? O sistema está te perguntando. E ele já está te dando duas opções. Olha, ele está te perguntando se isso aqui é um documento eletrônico ou se é um documento escaneado. Lembra que eu falei da interrogação? Olha ela aqui novamente. Então, vamos agora clicar nesses botões. Vamos clicar aqui e ver as opções que a gente tem. Eu vou limpar aqui a tela. Pronto. Agora, o menu que eu mencionei aqui. Olha, eu posso diminuir o zoom do documento ou aumentar. E aí ele me coloca aqui barrinhas de rolagem para eu centralizar o documento. Mas eu gosto sempre de trabalhar com ele nessa dimensão aqui, que aí eu consigo ver todo o documento. Ele tem aqui um menuzinho que ele te mostra miniaturas. Imagine que a gente tivesse aqui um PDF com 30 páginas. Ele ia te mostrar as miniaturas aqui de todas as páginas. Por um lado, isso é ruim porque você perde parte da sua tela. Então perceba, agora o meu documento, se eu quiser visualizar todo o meu documento, ele fica pequenininho. Mas, por outro lado, é uma forma fácil de navegar pelo documento mais rapidamente. Se eu tivesse várias páginas, eu poderia rolar, descer aqui e clicar, por exemplo, lá na página de número 30, e aí eu já visualizaria essa página aqui. Normalmente, eu também prefiro deixar ela fechada para ter uma melhor visualização aqui do meu documento. Aqui agora à esquerda, olha só, nós temos informações sobre o documento, tipo textual, tipo vídeo, tipo áudio, sobre a pergunta que foi feita. É um documento eletrônico ou escaneado? Ah, não sei a diferença. Clica aqui, qual a diferença? E aí ele vai te mostrar informações. Olha, um documento eletrônico, também chamado de nato digital, são aqueles criados diretamente no computador. Um documento escaneado ou digitalizado, eles são obtidos a partir da conversão de um documento em papel, gerando uma cópia digital. E aí, lembra que no início eu falei que esse nosso primeiro exemplo, nós íamos capturar um documento escaneado? O que significa isso então? Imagine que esse aqui seja o meu RG. Eu tenho ele em papel, impresso. Eu fui lá na copiadora, fiz um scanner e gerei uma cópia digital. Então, esse documento, ele nasceu no meio digital? É o que está escrito aqui, olha. Ele nasceu no meio digital? Não, ele nasceu em papel. Do papel, eu fiz uma cópia eletrônica. Então, essa captura que eu estou fazendo não é um documento eletrônico, é um documento escaneado. E aí, tá vendo que tem um botãozinho selecionar com uma setinha? Basta clicar aqui que ele vai me conduzir para o próximo passo, para a próxima etapa. Eu vou então clicar em selecionar. Pronto. Então, olha só, eu disse que é um documento escaneado. Ele está me dizendo aqui que tem o valor de uma cópia simples, ok? Agora, olha só, lembra que aqui eu falei, o nome do nosso arquivo é C-RG. Se eu quiser, ele me permite alterar o nome do arquivo. É opcional, ok? Por exemplo, imagine que você esteja enviando para a prefeitura ou para algum órgão do governo do estado uma solicitação. Você pode colocar aqui como nome do arquivo solicitação de poda de árvore, por exemplo. Nesse caso, como é um RG, você pode colocar aqui RG de fulano de tal, e aí você coloca o seu nome, ok? Nesse caso aqui eu vou deixar como está. E aí perceba, novamente, nós temos aqui uma opção com dicas, que vai te dar uma explicação, e nós temos um botão próximo. Eu vou clicar em próximo, e aí novamente, olha só, é aquilo que eu mencionei, o sistema ele vai sempre te perguntando. Então, por mais que você não conheça
o que é um software, um sistema arquivístico, ele vai te conduzindo etapa por etapa. Agora ele está te perguntando: este documento possui restrição de acesso previsto em lei? O que significa isso? Basicamente, ele está te perguntando se esse documento é público, se esse documento possui algum nível de sigilo ou se ele pode ser organizacional. Nossa, mas isso é confuso, eu não sei o que significa. Olha a interrogação aqui de novo, tá vendo? Entenda os níveis. Eu vou clicar sobre ela e aí olha só. Quais são os níveis os níveis de restrição possíveis? Vamos entender. O público. Perceba que aqui ele está verdinho, organizacional. É este aqui. É o padrão do sistema eDocs hoje. O público, que é o primeiro, como o próprio nome sugere, o que significa público? É literalmente público. Qualquer pessoa que encontrar esse documento no sistema pode acessar o documento e pode ler o documento. Então ele é público, ok? O organizacional. O que significa esse organizacional? Ele vem de organização. E aí, o que é uma organização? Vamos pegar, por exemplo, o governo do estado. A SEGE, Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, é uma organização. Então, se eu capturar esse documento como organizacional, qualquer servidor que tenha um papel, que tenha uma função na SEGE, na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, vai conseguir ler esse documento. Qualquer outro cidadão ou qualquer outro servidor de outro órgão, de outra secretaria, não vai conseguir ler esse documento. Se quiser lê-lo, vai precisar pedir credenciamento, ok? Outro exemplo. Imagine que eu capture um documento organizacional na SEDU, a Secretaria de Educação. É a mesma ideia. Qualquer pessoa, qualquer servidor que tenha uma função na Secretaria de Educação vai conseguir ler esse documento. Qualquer outro servidor do Estado ou qualquer cidadão não vai conseguir ler. Se quiser ter acesso a esse documento, precisa receber esse documento via encaminhamento ou via processo ou precisa solicitar credenciamento de leitura, ok? Agora nós temos os níveis um pouco mais restritivos. O nível sigiloso. O nível sigiloso ele é usado com bastante frequência. Por quê? Se eu tenho um documento do governo de decisão estratégica, tomada de decisão, algo que não foi concluído ainda, um processo licitatório ou mesmo documentos pessoais, tudo que identifica uma pessoa, documentos pessoais, endereço, telefone, isso tudo entra na LGPD, acesso à Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente pode aplicar um nível sigiloso a esse documento. E aí ele é mais restritivo do que o organizacional. Se eu estou, por exemplo, na Secretaria de Educação de um município, capturei um documento como sigiloso. Qualquer pessoa daquela secretaria consegue ler o documento? Não. A princípio, só eu que capturei o documento consigo ler. Eu pego esse encaminhamento, esse documento sigiloso e envio para um setor dentro da secretaria. Então, as pessoas daquele setor que tiverem acesso à caixa do setor vão conseguir ler esse documento. Então, as pessoas vão ganhando acesso conforme elas recebem o documento. E aí, novamente, existe um documento sigiloso que você quer ler. Você pode solicitar credenciamento e alguém vai avaliar se você pode ou não ter acesso àquele documento. Se a pessoa considerar que você pode, ela então vai autorizar que você leia aquele documento. E aí você passa a ter acesso à leitura do documento, ok? E o último nível que nós temos, olha só, é só um lembrete. Eu entendo que isso aqui é muita informação. A gente vai praticar, a gente vai passar por todos esses níveis ao longo do curso, ok? Então eu estou dando aqui uma pincelada geral porque é a primeira vez que a gente está passando por aqui. Nas próximas, eu vou passar um pouco mais rápido. E aí a gente vai alterando entre público, entre organizacional, entre sigiloso, ok? O último nível é o classificado. E esse nível,
nível de acesso aqui, esse nível de restrição, ele quase não é utilizado. Por quê? Esse nível, essa classificação, ela é utilizada pelo governo quando ele tem algum documento que precisa ser classificado como secreto. Então, olha só, o classificado, ele pode ser classificado como reservado, secreto ou ultra secreto. Se ele for classificado por até 5 anos, ele vai ser classificado como reservado. Imagine, por exemplo, um documento que envolva uma decisão estratégica do governo, algo que ainda não pode se tornar público porque, por algum motivo, vai atrapalhar o processo de decisão. Então, ele pode ser classificado, por exemplo, como reservado por 3 anos. Aí, dentro de 3 anos, ele perde essa classificação. Então, até 5 anos, ele é classificado como reservado. Se ele for classificado por até 15 anos, então ele entra como secreto. Se ele for classificado por mais de 15 anos, limitado a no máximo 25 anos, ele entra como ultra secreto. Só que raramente essas classificações aqui são utilizadas. Por quê? Aqui envolve segurança do governador, segurança de um deputado, segurança de um vereador, segurança do prefeito, segurança da saúde pública, segurança da economia, risco de colapso social. Então, assim, tem que ser algo muito sério para realmente ser utilizado esse nível aqui de classificação. E não é qualquer servidor que pode utilizar. Normalmente, apenas gestores do mais alto escalão que podem aprovar um documento com essa classificação. Ok? Eu vou então fechar aqui no xizinho essa aba. E aí, olha só, nós estamos capturando aqui um documento, um RG que foi escaneado. Então, eu posso tornar ele público, basta clicar em tornar público, perceba, ficou azulzinho. Pô, mas o RG, ele é um documento pessoal, ele é protegido pela LGPD. Então, eu posso limitar o acesso. Olha, se eu clico aqui, eu tenho aqui vários tipos de sigilo. Novamente, olha só, se eu clicar nessa interrogação, eu tenho inclusive qual é a lei que fundamenta esse sigilo. Olha só, informação pessoal. Porém, eu não vou colocar esse sigilo aqui agora, porque eu vou mostrar como alterar esse nível depois, ok? Eu vou fechar. Vamos supor que por esquecimento eu deixei organizacional. Ou seja, o que é organizacional? Eu, como cidadão, capturo esse documento e mando para a SEDU, Secretaria de Educação. Quando chegar na SEDU, toda a SEDU vai conseguir ler aquele documento, ok? Então, escolhi o nível de acesso, depois a gente vai colocar ele como sigiloso. Escolhi o nível de acesso, eu vou então clicar em próximo. Aqui nós temos um termo de responsabilidade. O que é esse termo de responsabilidade? Tem muita gente que se preocupa, que tem medo de usar o eDocs por causa desse card, dessa informação. Leia atentamente o que tem aqui, mas não se preocupe. Sabe por quê? O que está escrito aqui, essa informação é apenas para te lembrar que se você faltar com a verdade, se você adulterar um documento, se você omitir informações ou adulterar informações, você está sujeito a responder por isso perante a lei. Só que você já faz isso no dia a dia quando você pega um papel, assina e entrega em um órgão do governo, ou mesmo o servidor. Quando o servidor pega um papel, assina e carimba, ele já está fazendo isso. A diferença é que no papel não tem alguém do seu lado lá te lembrando: olha, isso é verdade? Olha, tem alguma inverdade nesse documento? É apenas isso. Aqui, como é um sistema, a gente consegue colocar esse lembrete. Então, é apenas um lembrete para dizer que se você estiver adulterando um documento, se você estiver adulterando uma informação, você está sujeito a responder por isso se alguém descobrir. Apenas por isso, ok? Mas você, sendo um cidadão de bem, capturando um documento aqui, um documento real, um documento verídico, para uma solicitação qualquer, não tem problema nenhum aqui. Você basta clicar no botão capturar e pode ficar tranquilo e seguir sua vida normalmente, ok? Eu vou então clicar em capturar. O que é capturar?
Até o presente momento, nós não capturamos. Esse RG, ele não existe ainda no sistema eDocs, ok? Se eu sair da tela agora, lembra que eu mencionei que esse botão volta para a tela inicial. Se eu voltar para o início agora, eu perco tudo que eu fiz até aqui, ok? E aí eu não quero fazer isso, eu vou capturar. Então, certifique-se de que você esteja no ambiente de treinamento, eu vou clicar em capturar. E aí ele vai me perguntar, confirmação de captura. Ao capturar o documento, olha só, ele não pode mais ser excluído de nenhuma forma, ok? Depois que eu capturo, o documento está lá. Ele vai existir para sempre na base de dados do eDocs. O eDocs, como eu já mencionei, é um sistema arquivístico de documentos e processos eletrônicos, ok? Então, eu vou clicar em capturar e aí ele vai ficar nessa tela por alguns segundos. Feito. Ele capturou o meu documento. O que significa capturar? Eu vou mostrar para você aqui agora. Olha só. Perceberam que não tem assinatura. Nós não assinamos. Por que nós não assinamos? Porque é um documento escaneado. Quando é um documento escaneado, você não assina. O que comprova que aquele documento é verídico é o documento original em papel. Ok? Olha só. Todo documento capturado no eDocs, ele vai ter essa linha em azul na lateral direita. O sistema adiciona essa informação aqui. Olha só. Essa informação diz que ele é uma cópia simples. Dá aqui um protocolo, a gente vai ver esse protocolo aqui. Tem a data, o horário, o número de páginas. Uai, mas uma de duas? Tá vendo que agora tem 2 páginas? Por que 2 páginas? Por um motivo muito simples. Olha, toda vez que você captura um documento no sistema, o próprio sistema vai anexar mais uma página com essas informações. Quem foi que capturou o documento? Então vai ter aqui o seu nome, a sua função, nesse caso, cidadão, vai ter aqui, olha, a data, o horário que foi feita essa captura e vai ter o valor legal. Que tipo de documento é esse? Foi uma cópia simples, ou seja, foi feito a partir de um documento digitalizado. E aí, novamente, nós temos aqui a linha em azul do sistema eDocs. Esse documento, ele possui validade legal, ok? Existe toda uma legislação para que o eDocs seja considerado um sistema arquivístico e seja usado pelo Estado, pelas prefeituras. E cada documento capturado aqui tenha valor legal, ok? À esquerda, nós temos os metadados, que são todas as informações que nós fomos ali inserindo no sistema. Olha só, o nome do meu arquivo, um protocolo. Esse protocolo ele é único. Não vai existir no eDocs 2 documentos com esse mesmo protocolo, ok? Se você, por exemplo, quiser que alguém acesse o seu documento, não, pesquisa aí, eu acabei de capturar. Basta passar o protocolo 2025, que é o ano, traço S0J6HT. Como que eu sei que isso aqui é um 0 e não é um O? Muito simples. Todo protocolo no sistema eDocs nunca vai possuir vogais. A, E, I, O, U, ok? Nunca vai ter vogais, então nunca vai ter um O aqui, sempre vai ser 0, ok? Olha, gênero textual, 2 páginas, tamanho do arquivo. Ele é digitalizado, ou seja, o original existe em papel. Ele não é assinado, porque toda vez que eu tenho um documento digitalizado por cidadão, ele não é assinado. O que vale é o original em papel. Apesar dele ter validade, como eu mencionei, ele tem validade, mas o que comprova que esse documento de fato existe é o documento em papel. Ele é uma cópia simples, não tem autenticação em cartório. E aqui nós temos as informações de envio e captura. Por que eu tenho informações de captura e de envio? A informação de captura é data e hora e o nome da pessoa que capturou o documento. Então, o capturar é um momento exato em que o eDocs coloca essa linha em azul aqui e registra que o documento foi capturado. O envio é, de fato, quando eu subi o documento no sistema. Mas eles poderão ser diferentes em algum momento? Sim, poderão. Por quê? Nós capturamos aqui nesse primeiro exemplo um documento escaneado.
Então ele não tem assinatura. Quando a gente for capturar um outro documento nato digital, eu posso assinar e eu posso inserir outras pessoas para assinar. E aí, quando que esse documento vai ser capturado? Apenas quando a última pessoa assinar. Nós vamos fazer um exemplo desse tipo, ok? E aí, nesse caso, envio e captura serão diferentes. O envio, data e hora em que o documento foi enviado, que eu subi o documento no sistema. Data de captura, o momento em que a última pessoa assinou o documento. Quando a última pessoa assinou o documento, o eDocs então coloca essa linha em azul em cada página e acrescenta essas informações aqui no final do documento, ok? Mas, como eu mencionei, para a gente finalizar essa aula, isso aqui é um RG, é um documento pessoal. E nós deixamos erroneamente, equivocadamente, nós deixamos ele como organizacional. Se eu mandar esse documento para uma secretaria, para um órgão do governo, todos terão acesso a esse documento. E isso não é legal. Então, olha só, aqui em cima nós temos uma barra com opções. A gente pode encaminhar, nós veremos mais à frente como fazer isso, não é assunto para este momento. E nós temos aqui opções. Então, olha só, eu posso ver aqui o histórico de acesso a esse documento e eu posso alterar o nível de acesso. Esse histórico de acesso, ele aparece apenas para gestores, se eu não me engano. Então, é provável que ele não vá aparecer para vocês, ok? É porque eu tenho essa permissão aqui. Então, deve aparecer para vocês essa opção, alterar nível de acesso. O que é esse nível de acesso? O documento é público, é organizacional ou é sigiloso? Bom, é um documento pessoal, ele tem que ser sigiloso. Então, eu vou clicar em alterar nível de acesso. Então, perceba, ele abriu uma telinha para edição. Olha só, gerenciar fundamentos legais. A gente já viu essa telinha. Organizacional, tornar público, mas eu não quero tornar público, eu quero limitar acesso. Que tipo de limite eu quero colocar? Ou qual é a informação pessoal, a informação sigilosa que tem aqui? Informação pessoal. Ah, será que realmente é sigiloso? Clica na interrogação e você vai ler, você vai ver aqui, vai ter acesso à lei que fundamenta esse sigilo. Como que eu coloco esse sigilo? Tá vendo essa linha verde? Basta clicar sobre essa linha verde, eu vou fechar aqui, ó. Basta clicar sobre essa linha verde e eu vou inserir o sigilo. Pronto, olha só. Agora ele mudou para esse tom de laranja, sigiloso, informação pessoal. Ah, coloquei o sigilo errado. Tem um xizinho aqui. Basta clicar que ele vai remover. Ele volta para o organizacional, ok? Mas eu vou deixar sigiloso. Limitar acesso, informação pessoal, salvar. E aí, agora, o nosso documento, perceba, a tarja que era verde mudou para laranja. O nosso documento agora é sigiloso, ok? Mesmo que eu encaminhe para alguém, apenas quem recebeu o documento que vai conseguir ler esse documento, ok?